Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nosso Foco é Jesus. E o assunto de hoje, de forma rápida e resumida, que eu quero trazer a vocês aqui é: será que Deus ele risca o nome do salvo do livro da vida? Aí depois, quando a pessoa se arrepende, ele vai lá e escreve de novo? Com certeza, em muitas igrejas, quando alguém se extravia na fé, ou quando alguém dá um deslize, eu já vi líderes fazendo orações dizendo: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida de novo. Como se Deus fosse lá, apagasse, aí na hora que visse que a pessoa se arrependeu, ia lá e escrevia de novo. Aí daqui a pouco a pessoa extraviava de novo, ia lá e escrevia o nome de novo. Para começo de conversa, primeira coisa, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus ele veio salvar aquilo que se havia perdido. E eu vou te provar biblicamente isso. Eu vou te provar biblicamente. Porque se a gente adotar esta crença de que um cristão perde a salvação, já não é evangelho, já não é boas novas. Sendo que o evangelho é boas novas, é boas notícias. E eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo, porque você é um escolhido de Deus. E eu quero provar isso pela palavra. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 13 e o versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só que palavra profunda. Aqui nesse texto, a Bíblia está relatando uma visão que João teve quando ele viu uma besta subindo do mar. Quando se fala de besta, todos nós sabemos que besta seria um animal feroz, um animal que não tem misericórdia, como o leopardo, o tigre, o leão. Isso são bestas ou feras. E o governo dos últimos tempos, ele ia se assemelhar com um desses animais. Um governo feroz que ia perseguir a igreja de uma forma implacável, né? E ia obrigar as pessoas a se submeter a este governo, né? Que é o governo do anticristo. Só que aí, o que acontece? Aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, aqui é como se houvesse uma predestinação da parte de Deus, aonde Deus sabe quem é que se perde e quem é que se salva. E a boa notícia que eu tenho para te dar nesse texto é: sabe quantos o anticristo ele vai conseguir arrebatar o povo de Deus para ele? Sabe quantos do povo de Deus vão se perder quando chegar esse tempo? Nenhum. Essa é a boa notícia. Nenhum. Porque a Bíblia está se referindo aos adoradores do anticristo, da besta, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, esses que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus, esses que rejeitaram o pleno conhecimento da verdade. E outra coisa também que eu quero provar para você pela Bíblia, outra notícia boa. O que a Bíblia diz lá em João, capítulo 6, o versículo 37. Olha só o que diz aqui. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí eu pergunto, será que um cristão que está firmado na verdade, que está na presença de Cristo, passando por um processo árduo de transformação, mesmo que ele se extravie, será que ele perde a salvação? Existe a questão da desobediência, e quem é escolhido, Deus, ele aplica um tratamento meio severo com a pessoa que se extraviou. Mas o que Jesus fala? Ninguém pode as tirar da minha mão. E não tem como fugir do chamado de Deus. É impossível um escolhido fugir do chamado. Ainda que ele fuja do chamado, ele pague um preço e de qualquer forma ele vai ter que, retornar da onde ele parou. E sem contar também que a Bíblia também fala, né? As minhas ovelhas me conhecem. Jesus ele fala, eu as conheço e ninguém poderá tirar das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatar
as ovelhas de Cristo. E se você chegou nesse vídeo, porque você é uma ovelha. E a Bíblia também fala em Apocalipse 17, em que os habitantes da terra vão se maravilhar em ver a besta, que era e não é, mas que vai ressurgir novamente. Aí a Bíblia abre um parênteses dizendo: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia também diz lá em Efésios capítulo 1, você pode ler no texto lá, mas leia o capítulo 1 inteiro. A Bíblia vai falar que Paulo, quando ele vai dar ali uma doxologia, quando ele vai cumprimentar a igreja de Éfeso em suas cartas, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que Deus nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Então eu creio que está tudo determinado por Deus. E a palavra evangelho é isso, é boas novas, é para a gente se alegrar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que estão, de verdade em Cristo Jesus. Então, essas coisas que a gente escuta, que está sendo pregado nas igrejas, não passa de uma heresia. Quer dizer, então, que Deus vai lá, pega a borracha e apaga. Aí ele dá uma olhadinha, ele se arrependeu, vou escrever de novo. Agora ele errou, vou apagar. Vou escrever de novo. Isso é pura heresia. É pura heresia. Por isso que nós devemos crer que nós somos salvos pela graça. Um ato pecaminoso não leva nenhum cristão para condenação. A não ser que esse cristão, entre aspas, que nunca teve um encontro com a verdade, fique na permanência, ao ponto de nunca mais voltar, porque esse nunca foi escolhido. Porque João Calvino, ele acreditava nessa teoria, mas ao mesmo tempo ele era muito cauteloso, porque a partir do momento que um crente da igreja dele se extraviava, aí ou nunca mais voltava, então essa escolha já era colocada em dúvida. E a Bíblia é recheada de assuntos que fala sobre o filho pródigo. O filho representa nós, o pai representa Deus. O filho estava descontente, gastou com prostituta, foi para o mundão, para uma terra muito distante, e depois, quando ele viu que a coisa apertou, ele voltou para a casa do pai, e o pai recebeu de bom grado. E o pai, a Bíblia diz que o pai não julgou, o pai não repreendeu, mas ele recebeu o filho de volta, e fez uma festa. E é isso que acontece quando alguém que se extraviou da fé volta para a presença de Deus. Embora sofra um julgamento, repreensões, olhares de julgamento da parte dos seres humanos, mas a Bíblia diz que o pai não repreendeu o filho que voltou, sendo que o pai então representa Deus. Então, fique com esta palavra. Tudo que eu falei aqui tem embasamento bíblico e creia, alegre-se. Se você chegou neste vídeo, porque você é salvo, você é escolhido, e nada, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem os demônios, nem a vida e nem a morte vai nos separar da presença de Cristo e do amor de Deus. Deus abençoe.